Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Francos. É uma aula da 700, é a aula 02 do B1. Ela possui 2 semanas de duração, com 10 conceitos históricos, cujo maior deles todos é invasões de outros povos, com 700 símbolos e tempo aproximado de produção historiográfica de 18 minutos e 26 segundos. Agora a gente passa aí para o outro lado, onde eu vou apresentar o arquétipo e fazer o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto! Bem, rapaziada, meu conceito histórico número 1 é o Clovis. Na Gália, viviam divididos em vários grupos, cada qual com seu chefe. Um desses impôs sua autoridade aos demais, por meio das armas, e se tornou rei, sendo o primeiro da dinastia merovingia. Estabeleceu a capital de seu reino, onde é hoje Paris. Ampliou seu poder por meio do matrimônio com Clotilde, uma princesa cristã do reino da Burgúndia. Converteu-se ao cristianismo em 496. Mandou redigir um conjunto de normas, conhecido como Lei Sálica, que, apesar de escrita, conservava os costumes e as tradições dos francos. Meu segundo conceito histórico dessa aula é o Carlos Martel. Dentre todos os funcionários reais, o major-domus, mordomo, ou prefeito do palácio, era o mais poderoso. Após a morte de Clovis, em 511, os mordomos estabeleceram-se como funcionários encarregados da distribuição de cargos, funções, terras e outros bens e riquezas. O mais conhecido deles foi Carlos Martel, que bloqueou o avanço dos árabes na Europa, ao derrotá-los na Batalha de Poitiers, em 732 d.C. A importância desses mordomos ficou clara quando o cargo deixou de ser uma indicação real e passou a ser transmitido de pai para filho. Meu terceiro conceito histórico dessa aula é Pepino o Breve. Em 751, o prefeito do palácio, Pepino o Breve, filho de Carlos Martel, aproveitou-se de seu cargo para derrubar o último rei merovingio. Ele contou com o apoio dos nobres, que o escolheram como rei dos francos, e também com o apoio da Igreja Católica, que o nomeou rei pela graça de Deus. Meu quarto conceito histórico dessa aula é o patrimônio de São Pedro. Pepino o Breve lutou contra os lombardos na Península Itálica e entregou ao Papa os territórios tomados de bárbaros e bizantinos. Esses territórios constituíram um Estado, patrimônio de São Pedro, sob a chefia do Papa, que a partir de então, além da autoridade espiritual sobre a cristandade, conquistava também a autoridade temporal. Meu quinto conceito histórico dessa aula é o Carlos Magno. Em 768, o filho de Pepino o Breve, Carlos Magno, assumiu o trono de todo o território franco, consolidou e expandiu os territórios francos e fortaleceu ainda mais a aliança com a Igreja de Roma. Em 773, derrotou o rei Lombardo e recebeu a coroa de ferro da Lombardia. Dominou também os bávaros e os saxões.
Com essas vitórias, Carlos tornou-se senhor de praticamente toda a Europa Ocidental. No Natal do ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão III em Roma. Com esse gesto, o Papa reafirmava a autoridade da Igreja sobre os homens e os reis, ao mesmo tempo que declarava que o poder vinha de Deus. Meu sexto conceito histórico desta aula é a burocracia de confiança. Para tornar mais eficiente a administração do reino, dividiu o território. Nas fronteiras do império estabeleceram-se as marcas, controladas pelos marqueses, e os ducados, comandados pelos duques. Os demais territórios, dirigidos pelos condes, eram chamados condados. Eles administravam as regiões e prestavam lealdade ao imperador. Em troca, recebiam parte dos impostos recolhidos, sendo controlados periodicamente pelos enviados do Senhor, Missi Dominici, que inspecionavam os vários territórios e mantinham o soberano informado dos acontecimentos. Meu sétimo conceito histórico é o Tratado de... Capitulares. O primeiro código de leis na Idade Média Ocidental, redigido em breves parágrafos, era denominada Capitulum. Regulavam os costumes, o comércio, a educação, a religião, a concessão de terras e a punição para os crimes. Meu oitavo conceito histórico dessa aula é o Tratado de Verdun. Luís, o Piedoso, sucedeu seu pai, Carlos Magno. Seu governo caracterizou-se pela interrupção das conquistas territoriais e pelo reforço da cristianização. Com a morte de Luís, seus filhos, Lotário, Carlos, o Calvo, Luís, o Germânico, disputaram os territórios e o título imperial. Depois de muitas guerras, assinaram um tratado para a divisão do império em 843. Para Lotário, coube a região da Lotaríngia e o título imperial. Para Carlos, o Calvo, a região da França Occidentalis, que originou a França moderna. E para Luís, o Germânico, foram garantidos os territórios da França Orientalis, que originará a Alemanha. Meu penúltimo conceito desta aula: invasões de outros povos. No século IX, no norte da Europa, com capacetes com chifres, surgiram os vikings, homens do norte, Northmen. Eram ótimos navegantes e construtores de grandes barcos de madeira. Velozes nos seus ataques, costumavam colocar uma cabeça de dragão feita de madeira na frente da embarcação. Praticavam pilhagem nas cidades e nas propriedades rurais. Do sul, pela África, chegaram os árabes muçulmanos, que dominaram a Península Ibérica e as ilhas Córcega e Sicília. Do leste,
Os magiares húngaros também conquistaram regiões da Europa Ocidental. Para se proteger dos ataques invasores, poderosos guerreiros mandaram construir enormes habitações fortificadas, os castelos, com suas muralhas altas e fortes, suas torres de vigia, pontes levadiças e fossos profundos, com água ao redor da construção. E o último conceito histórico dessa aula é o Sacro Império. No século X, os reinos da Germânia e da Lotaringia foram reunidos por Otto I, rei da Germânia, no ano de 962. Depois de conquistar a Lotaringia, ocupou Roma e abafou uma revolta contra o poder da Igreja. Como agradecimento, o Papa João XII o coroou Sacro Imperador Romano Germânico. A associação entre os poderes da Igreja e os do soberano germânico cabia zelar pela Igreja e pela fé cristã. Em contrapartida, exigia o direito de interferir nas decisões papais e opinar na escolha dos bispos, os quais deveriam jurar-lhe fidelidade. E assim, rapaziada da 700, eu termino meu comentário sobre a minha aula Francos. E agora a gente passa aí para o outro lado. Nós vamos fazer a nossa produção escrita dessa aula, escrevendo os conceitos históricos, que realmente, neste momento, faz-se o aprendizado autônomo pelos senhores, porque através dessa escrita e esse pensar diretamente relacionado à audição e visão da aula que acabei de apresentar para os senhores, levará os senhores ao aprendizado da história. Boa escrita para os senhores, nos vemos na próxima.